equação do segundo grau. Quando é uma equação do segundo grau? Nós vamos verificar que é uma equação do segundo grau porque o x vai estar elevado a 2. Por isso que é chamada equação do segundo grau. Então, o objetivo de uma equação do segundo grau é descobrir o valor de x. O objetivo é descobrir o valor de x. Você tem que lembrar uma coisa. Lembrar de deixar a equação igualada a zero. É a coisa mais importante que você tem que fazer aqui, é deixar igualada a zero. Preste atenção. Esta é a base do conteúdo. É ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, quem é A? A é quem está acompanhando o x ao quadrado. B é quem está acompanhando o x. E C é o termo independente. Como assim? Um exemplo. 3x ao quadrado mais 5x menos 7 igual a zero. Quem é A, quem é B e quem é C? Se você não acertar quem é A, quem é B e quem é C, você vai errar as fórmulas que nós vamos aplicar. A é que acompanha o x ao quadrado. B é o que acompanha o x. E C é o termo independente que não tem x. Então, ó, A é 3, B é 5 e C menos 7. Ué, Tobias, por que menos? O sinal também entra. É que você não fica escrevendo aqui mais 5 e mais 3. Não precisa. Outro exemplo. Vamos aqui. 2x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Vamos. A é que acompanha quem? O x ao quadrado. B é o que acompanha o x e C é o termo independente. Então, A, que acompanha o x ao quadrado, é 2. B é menos 5. E quem é C? 6. Então, ó, A é 2, B é menos 5 e C é 6. Outro exemplo. Menos 3x ao quadrado menos x mais 10 igual a zero. Quem é A? Quem é B? E quem é C? Vamos. A menos 3. É o que acompanha o x ao quadrado. O sinal entra. B, que número que tem aqui na frente quando não tem nada? A gente acha que não tem nada, mas tem o número 1. Então, B, na verdade, é menos 1. E C, 10. Outros exemplos para a gente encerrar essa primeira parte. 3x ao quadrado menos 7 igual a zero. Aí o aluno buga. Por quê? A é que acompanha o x ao quadrado. A é que acompanha o x ao quadrado. Então, A é 3. B é que acompanha x. Tem algum termo aqui que acompanha x? Tem um x aqui? Não tem um x, ó. Não tem o x simples. Então, B é 0. Quando não tiver, é 0. E quem é C, Tobias? É o termo independente menos 7. Tobias, eu não entendi. Menos 2x ao quadrado mais 8 igual a 0. Quem é A, quem é B, quem é C? A é menos 2. B tem um elemento que tem x aqui? Não tem um x. Então, é porque B é 0. E C é 8. Comecei a entender. E o último exemplo que possa ser que caia, eu vou assim, 3x ao quadrado menos 5x igual a 0. Quem é A, quem é B e quem é C? Pense aí rapidinho. Quem é A, quem é B, quem é C? A é 3. B, que é o que acompanha o x, menos 5. E não tem um termo independente. Não tem um termo independente. Não tem um termo independente. Então, C é 0. Então, quem é A aqui? 5. Quem é B? Menos 8, que acompanha o x. Tem C? Tem, só que ele vale quanto? 0, porque não tem um termo independente. Aplicando as fórmulas de delta e Bhaskara. Nós temos que aplicar duas fórmulas. Primeira fórmula, sempre eu aplico essa. Depois aplico essa. Por isso que você tem que saber sempre quem é A, quem é B, quem é C. Como é que nós vamos fazer? Já com exemplos. Ó. Exemplo, determine x. X. Exemplo A. X ao quadrado menos 3x menos 10 igual a zero.
Então, nego, o que você tem que saber? O que quem está olhando aqui tem que saber? Você tem que descobrir quem é A, quem é B e quem é C. Senão a gente erra a questão. A é que acompanha o x ao quadrado. Que número acompanha aqui, que não aparece, mas é que número? 1. Então, A é 1. Quem é B? Menos 3, que é que acompanha o x. E quem é C? Menos 10. Então, pronto. Então, a partir de agora, nós vamos aplicar a fórmula. Primeira fórmula que nós vamos aplicar é a de delta. Isso aqui eu vou ter que cortar tudo na edição. Peraí. Não grita não, Camila. Bora. Primeira fórmula que nós vamos ter que aplicar agora é a de delta. Fórmula de delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Vamos. Quem é b? Ó, b é menos 3. Então, no lugar de b, eu vou colocar menos 3. Menos 4. Quem é a? A é 1, ó. E quem é c? Menos 10. Então, quem é delta? Preste atenção. Número negativo elevado a expoente par fica positivo. Então, fica mais 9. E vamos fazer essa multiplicação aqui de vez. Não tem dificuldade nenhuma. Olha o jogo de sinal. Tem menos aqui com menos aqui. Esse menos vezes esse menos vai dar o quê? Mais. 4 vezes 1 é 4. Multiplicando por 10, 40. Então, meu delta deu quanto? 49. Então, eu descobri que delta é igual a 49. Delta igual a 49. Só que agora eu quero x. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Como é esse mais ou menos? Espera um momentinho. Olha, x igual menos, esse menos é da fórmula, eu tenho que colocar. Qual o valor de b? Vamos abrir o parênteses. B é menos 3, ó. B é menos 3, então menos 3, mais ou menos, raiz, delta deu 49, sobre 2 vezes A, e A é 1. Então, continuando, x igual. Tem que ser bem devagarzinho, ó. O menos desse aqui com menos aqui vai ficar mais. Mais ou menos, raiz de 49, 7, 2 vezes 1 é 2. Pronto, agora aqui entre esse mais ou menos, o que que acontece? Você vai fazer uma resposta com mais, ó, com mais no meio, e você vai fazer outra resposta com menos. Isso que é o mais ou menos. No final, depois você resolve tudo, você faz uma resposta com mais, que foi a primeira que eu fiz aqui, com mais. E você vai fazer uma resposta agora também com menos, foi o que está aqui. Então, vai, quem é x1', que é a primeira resposta? 3 mais 7, 10. Dividido por 2, 5. 3 menos 7, menos 4. Dividido por 2, menos 2. Então, a resposta é igual. Aí eu boto a resposta assim, ó, menos 2 e 5. Menos 2 e 5, são duas respostas. Então, preste atenção, recapitulando. O primeiro passo é descobrir quem é A, quem é B e quem é C. Depois aí eu vou tirar a fórmula de delta, que é B ao quadrado menos 4AC. B é menos 3, então eu tenho que botar em parênteses, menos 3 ao quadrado, menos 4, A é 1 e C é menos 10. Bora. Número negativo elevado a expoente par fica positivo. 3 ao quadrado, 9. Aí olha o que, que eu fiz aqui. O menos daqui com o menos daqui ficou mais. Então aqui no meio ficou maisinho. 4 vezes 1 é 4, vezes 10, 40. Meu delta deu 49. X é igual menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Ó, menos continuou da fórmula, não esqueça. O B é menos 3. O B é menos 3. O delta eu calculei, deu 49. E o A é 1. Então, menos com menos, mais. Então, por isso que aqui ficou mais, olha, mais. Mais ou menos, raiz de 49 é 7 sobre 2. Uma resposta você faz com mais, a outra resposta você faz com menos. E aí? 3 mais 7, 10. Dividido por 2, 5. De cabeça. 3 menos 7, menos 4. Dividido por 2, menos 2. Aí eu boto a resposta. Menos 2 e 5. Pronto. O objetivo, primeiramente, é descobrir quem é A, quem é B e quem é C.
A é que acompanha o x ao quadrado, B é o que acompanha o x e C é o termo independente. Então, A é 1, B é menos 6 e C é 5. Vamos aplicar a primeira fórmula. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem é B? B é menos 6. Então, ó, abra um parênteses, menos 6 ao quadrado. Grave sempre uma coisa. Quando você botar números negativos, coloca sempre entre parênteses, que você nunca erra a questão. Quem é A é 1 e C é 5. Olha, ó, não precisa de parênteses, porque é positivo. Delta é igual, número negativo elevado a expoente par fica positivo, 6 ao quadrado, 36. Ó, aqui só tem o menos, então vou deixar o menos. 4 vezes 1 é 4, vezes 5, 20. Delta deu igual a 16. Qual é a fórmula de x? X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, vai. X igual. Olha, o menos da fórmula você não pode deixar de pôr. O b é menos 6, é o valor de b, mais ou menos, no lugar de delta, é 16, 2 vezes a, e a é 1. Vou continuar do lado de cá. Menos daqui com menos daqui fica mais. Mais ou menos. Qual a raiz de 16, Tobias? 4. 2 vezes 1 é 2. E agora a gente separa, faz uma resposta com positivo. Fica 6 mais 4, 10, dividido por 2, 5. E faz uma resposta com negativo. 6 menos 4 sobre 2. Que fica 2 sobre 2, fica 1. Então, eu sempre faço uma resposta com mais, somando, e outra com menos, subtraindo, e pronto. Como eu dou a resposta? Aí eu escrevo resposta igual 1 e 5. O objetivo sempre é saber quem é A, quem é B e quem é C para poder aplicar as fórmulas. A é o que acompanha x ao quadrado, B é o que acompanha x e C é o termo independente. A é 1, B é menos 7 e C é 12. Então vamos. Primeira fórmula é a de delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a B menos 7, coloca em parênteses, vezes A vezes C. Delta é igual, número negativo elevado a expoente par fica positivo, então fica 49. Não tem nenhum jogo de sinal, então continua menos. 4 vezes 1 é 4, vezes 12, 48. Eu descobri que meu delta deu 1. Quem é x? A fórmula de x é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. X é igual a menos, o valor de b é menos 7, então o menos é da fórmula, o menos 7 é dele, mais ou menos raiz de delta, que é 1, sobre 2 vezes a. Então, x é igual a menos daqui com menos daqui vai ficar mais, então vai ficar mais 7, mais ou menos raiz de 1 é 1, sobre 2. Então, quem é x na linha? Eu vou fazer com mais, fica 7 mais 1 sobre 2. Posso fazer de cabeça? Posso. 7 mais 1, 8. Dividido por 2, 4. E o x duas linhas a gente faz com menos. 7 menos 1 sobre 2. 7 menos 1, 6. Dividido por 2, 3. Então, a minha resposta é 3 e 4. Aí eu ponho 3, vírgula, separando 4. 3 e 4.